Sim. Ministra, quero pegar um gancho aqui com a pergunta da Letícia, né, quando ela falou da amiga, enfim, dessa Associação de Mulheres Indígenas, para a gente poder falar um pouco sobre letramento racial. A gente sabe que aqui no Brasil a gente nunca teve uma campanha nacional de letramento racial, inclusive para conseguir conscientizar a população, né, sobre quem é indígena, quem pode se autodeclarar como tal, né, enfim, de maneira geral, inclusive para as populações não aldeadas, né, que é uma grande questão. A gente que circula pelas empresas, muitas vezes você está em territórios no norte, no nordeste do Brasil, as pessoas ainda têm dúvidas. Será que eu posso me autodeclarar como indígena, né? Então, acho que uma campanha de autodeclaração sobre as questões de letramento racial, né, sobre os marcadores que a gente tem, seria muito bem-vindo, inclusive, e queria também ouvir sua opinião. Mas eu também queria saber, por exemplo, como é que a gente pode ampliar essa conscientização, né? E também há muitos indígenas em processos de retomada, né? Então, até quando a gente está falando sobre a questão indígena no Brasil, há muitas pessoas que saíram ou foram retiradas das suas aldeias e estão em processo de retomada. Como o Ministério pretende tratar a pauta da retomada identitária, já que a gente falou sobre essa questão? De fato, Luana, olha, no Brasil, nós temos uma presença indígena, né, secular, e hoje ela tem pelo menos quatro níveis, né, nós podemos dizer. Nós temos os indígenas hoje isolados, né, que não tem nenhum contato com a sociedade, né. Nós temos os indígenas que vivem nos territórios, os indígenas, né, aldeados, que têm aí 450 anos de contato, como o meu povo Guajajara, por exemplo, né? Mais de 400 anos de contato. Nós temos os indígenas de recente contato, né? Que tem aí entre 30 e 100 anos, né? Já de convivência com não indígenas. E nós temos os indígenas em situação de contexto urbano. Pelo menos isso, né? Claro que pode ter até mais, isolado, recente contato, entra ali próximo, né? Essa situação de contexto urbano, né? Na situação de contexto urbano, nós temos os indígenas que vêm de alguma aldeia, que ele vem para estudar, que ele vem para trabalhar, que ele decidiu vir, simplesmente vir, né, morar na cidade. Então, tem esses que têm esse laço direto com o território, com a família, com o povo, que ele sabe de onde ele veio, ele sabe onde está ali sua origem, né? Nós temos a situação dos indígenas autodeclarados, né, que muitos estão buscando essa origem, essa identidade, que eles não sabem. Se perderam ao longo do processo violento de colonização. Exatamente. Né, e não sabem direito onde que está, né, ali a sua raiz, né? E estão nessa busca. Então, muitos ficam nesse conflito, assim, né? Sem saber direito. Às vezes ele busca um povo, vai lá atrás, ele não consegue identificar, ele vai em outro, porque eles acabam indo pela origem dos pais ou dos avós, né? Embora hoje ele esteja no outro estado. Então, isso realmente tem gerado, assim, uma certa confusão, assim, né, na falta desse entendimento. Porque quem é que dá, né, esse aval, né, para dizer se é indígena ou se não é? Hoje, conforme, né, é o processo de identificação, é importante que a pessoa saiba o pertencimento, né, o pertencimento de um povo. Mas eu acho que não é a FUNAI que tem que dar, sabe? Não é um órgão de governo que tem que dar esse aval para a pessoa, né? Ela tem que buscar, de fato, né, essa sua origem, né, para poder saber qual que é essa origem dele, né? Então, assim, é difícil para um povo, se ele não conhece a família, os pais, dizer, você é do meu povo, né? Uhum. É difícil também. Então, e muitos povos estão sentindo essa pressão até, de alguns que vêm, que entende que é parte daquele povo, e não encontra ninguém que lembra, que sabe, né? Que é. Então, é realmente, assim, eu acho que nós temos que achar um jeito aí para a gente poder conseguir, né, achar um caminho, né, para essa identificação. Mas, no momento, o importante é dizer que tem muita gente se autodeclarando indígena, se identificando indígena, e eu acho que é positivo até, né? Porque por muito tempo a gente era obrigado a negar a nossa identidade, a negar que era indígena, porque senão era morto. Muitos indígenas, inclusive, se autodeclaram como pardos, sim, né? Exato, né? Então, se hoje está tendo esse levantamento, assim, esse levante de gente para ser indígena, é porque, então, a gente está num ambiente melhor.